Hello, my name is Maju Alves. I'm responsible for the special projects of Publish News, the biggest news portal about the book market in Brazil. I'm here with the 5 finalists of the Brazilian Young Talents Award, produced by Publish News in partnership with the Frankfurt Book Fair and SNEL. For me, and I'm sure for all my colleagues here, it's an honor to participate in the program of the Market Insights at the book fair. This session was previously recorded at September 25th, and will be in Portuguese, but we'll have subtitles in English so everyone can follow. Before we start the conversation, I would like to introduce each of the young talents. First, we have André Fonseca, who has 10 years of experience in the book industry and now works as a publisher at Citadel, house of the best-selling book in 2020. Ana Luisa Cardoso is a partner at Vilas Boas and Moss Literary Agency, responsible for the rights of The Invisible Life of Eurídice Guzmão, now present in 20 different territories. Kim Doria is our third young talent. He's responsible for the communication department at Boi Tempo Publisher. He also responds for the digital catalog. Tati Leite is one of the most relevant book influencers in Brazil and has hundreds of thousands of followers in her social media. And last but not least, Verena Alice Borelli is a strategic manager of Belas Letras Publisher. She led an administrative transformation at the company at a crucial moment of the Brazilian book market. Bem-vindos todos vocês. A gente vai passar agora para português. E lembrando que a gente tem um tempo certo para as respostas. Eu quero começar essa conversa perguntando para todos como a pandemia afetou o trabalho de vocês. André, você quer começar? Posso começar sim. Obrigado, Maju. Bom, eu acho que tem dois fatores importantes aí que a pandemia impactou diretamente o nosso trabalho, que um é as livrarias fechadas, então esse foi o caos para todo mundo, a gente teve que se adequar, não só a melhorar nosso posicionamento online, mas também saber vender isso de uma forma direcionada. E a segunda coisa foi o tipo de trabalho, o formato de trabalho. A maioria das editoras não era o trabalho remoto, como o Kim estava falando aqui no começo da nossa conversa, não era uma realidade no mercado editorial brasileiro, tanto nas editoras grandes como nas editoras pequenas. Algumas editoras já fazem isso muito bem, mas não era a realidade na maioria delas. Então, eu acho que os dois maiores impactos foram o formato de venda, quem não estava... todo mundo já fazia venda online, mas ninguém estava tão adaptado a esse mercado como tinha que estar no momento em que as livrarias fecham suas portas do dia para a noite. Então, esse foi o primeiro impacto. E o segundo, acho que foi o formato de trabalho. A gente teve que se adequar a trabalhar remotamente, a trabalhar de casa, a reorganizar os nossos posicionamentos, a enxergar o formato de trabalho de outro jeito. Ana, como isso afetou vocês? Na agência a gente já trabalhava bastante remotamente, né? A gente tem a sede da agência no Rio, mas eu tô baseada em São Paulo, então a gente já estava bem acostumado a trabalhar nesse modelo remoto, então isso pra gente não foi um desafio, assim, a gente já estava organizada a equipe para trabalhar dessa forma, e eu acho que na nossa posição, né, como agentes, eu acho que em termos de mercado, o maior desafio foi entender o ritmo de cada uma das editoras para se adaptar a essas mudanças que o André falou, essa questão da noite para o dia, as livrarias todas fecharam, e as editoras, principalmente as grandes, né, que estavam muito acostumadas. O negócio é que eu acho que, na verdade, os maiores desafios vieram não por causa da pandemia em si, mas por causa da situação do mercado anterior, com quebra da Saraiva, da Cultura, enfim, toda essa dívida que elas têm com a maioria das editoras, que no momento em que a pandemia chegou, as editoras já estavam lidando com essa questão, e aí ele logo no início, né, Saraiva anunciou que não ia pagar o que tinha sido combinado, da forma como tinha sido combinado, então acho que, na verdade, o maior problema foi isso, e não a questão do fechamento das livrarias, né, porque as editoras independentes, as pequenas e tal, elas já estavam
bastante acostumadas a trabalhar bem nas redes sociais e nas plataformas digitais, nos marketplaces. Acho que para os grandes grupos foi um desafio maior, né? Mas por outro lado, acho que foi bom também, porque acho que era uma mudança que estava precisando ser feita no mercado, uma atualização de modelos de negócio mesmo, e que a pandemia meio que forçou, né, a gente a fazer isso de uma forma mais rápida. Então, para nós, como agentes, eu acho que o maior desafio foi mesmo entender o ritmo de adaptação de cada uma das editoras, né, de cada um dos parceiros com quem a gente trabalha, para entender de que formas que a gente poderia manter o negócio girando sem ter que parar. E eu acho que tá rolando, assim. Acho que tá indo. Kim, a mesma pergunta para você. Maju. Bom, em primeiro lugar, estamos muito contentes de estar aqui com todos vocês. Acho que o interessante da somatória das respostas de todo mundo é que a gente vai ter uma perspectiva geral do mercado, né? Porque a gente tem profissionais aqui das mais diversas áreas dentro do mercado editorial. Então, sim, a gente teve o desafio de transformar a atividade de uma editora de médio porte com 20 e poucos funcionários, que nunca tinha tido experiência de trabalho remoto. A gente teve que implementar isso da noite para o dia. Eu acho que tem um desafio de mercado que a gente já estava enfrentando, como a Ana disse, um processo de crise do mercado editorial, que é cíclico no caso do Brasil, né? Mas que a gente estava enfrentando um processo particularmente duro enfim, a situação da Cultura e da Saraiva, duas das nossas maiores redes de livrarias, e da noite para o dia, não só a editora teve que se adaptar para um trabalho remoto, teve que adaptar as práticas que a Boitempo tem feito nesses últimos 25 anos, que sempre foi muito focada na organização de eventos, sempre foi muito focada na mobilização de público em torno de debates, encontros com autores. A gente teve que adaptar isso para um formato digital, que felizmente a gente também já tinha bastante experiência com isso, tendo o maior canal de YouTube de editoras da América Latina, com muitas publicações. A gente aumentou a produção de conteúdo e a gente teve que adaptar o formato de eventos para lives, né? Para publicações de vídeos, cursos, e isso foi um processo fundamental para a gente manter um crescimento nas vendas na loja virtual. Então a gente tem uma loja virtual bastante ativa, e um dos desafios que eu acho mais importantes é a compreensão de que nenhuma editora é uma ilha, né? Nenhum profissional é uma ilha. A gente está em rede, a gente está falando de um mercado como um todo, de um país continental com baixíssima taxa de leitura, então com muitos desafios. Esses desafios são históricos, não são de hoje. Então acho que é importante também ter essa noção de que um dos desafios da Boitempo especificamente era de que maneira a gente pode também trabalhar junto com parceiros para que todo mundo atravesse esse cenário que a gente está passando. Então, a gente buscou, desde o princípio, algum tipo de articulação com livrarias independentes e pequenas livrarias, que são negócios importantíssimos para a editora Boitempo e para tantas outras, fundamentais para um mercado bibliodiverso, de que maneira a gente podia trabalhar junto. E a Boitempo, assim como outras editoras, fizeram, acredito, um trabalho muito bacana, buscando encontrar formas de dar algum tipo de comissionamento para livrarias independentes que não tinham o hábito de trabalhar com vendas online. Então, acho que esse é um pouco dos desafios que a gente tem enfrentado, que é se juntar com outras editoras, com outras livrarias. Tati, e para você, como isso afetou? Bom, primeiro, é muito, muito legal estar aqui, né, no meio, como quem falou, no meio de tanta gente que está em diferentes áreas, né, no mercado editorial, mas diferente da maioria dos meus colegas aqui, o meu processo foi o contrário, né, o meu foco principal é na internet, né, o meu foco principal já é no online, então acaba que essa coisa do home office, essa coisa do trabalhar de casa, de ter que, né, quase uma obrigação de estar na internet, de produzir conteúdo, que muita gente começou agora, eu já tinha que, né, eu já estava fazendo. E além de tudo, né, além dos meus canais digitais, das redes sociais em si, eu também sou professora, então eu também dou aula em escola, eu também dou aula em cursinho, eu também dou aula em várias coisas
para o Google, por exemplo, para pessoas que querem prestar o vestibular. Então, acaba que eu entrava em várias nuances e ainda tem um trabalho que é num banco, mas voltado também para o mercado editorial, voltado também para o mercado audiovisual. E aí, acaba que parece que eu fui descoberta agora, sabe? Muita gente que nem sabia, não tinha a menor ideia de como começar a produzir conteúdo, do que fazer, começou a procurar e também teve que, por exemplo, ter aula online, né? Que eu acho que é a coisa mais absurda na cabeça de muita gente, porque é muito difícil esse processo de adaptação, né? É muito difícil você sair do offline para ir para o online. Então, nesses termos, eu acho que o Covid, a pandemia de maneira geral, impactou, porque o meu trabalho, ele, nossa, multiplicou vezes 5, assim, sabe? Quintuplicou, porque acabou que muita gente se viu no olho do furacão tendo que produzir coisas. Agora, é inegável que estamos no meio de uma crise, não só mundial, mas assim, a crise brasileira está muito grande, a crise política está muito grande, e vivemos num país, eu vou falar disso mais daqui a pouquinho, né, no decorrer das perguntas aí, mas a gente vive num país que é gigante, e que muita gente não tem nem internet, né, por exemplo, para prestar o vestibular, para comprar livro, para ter acesso a coisas, tem gente que está tendo aula via rádio, porque não consegue nem ter televisão em casa. Então, é inegável que essas questões, quando a gente pensa, por exemplo, em editoras que não estão no eixo Rio-São Paulo, a gente precisa também se adaptar. Então, eu acho que essa foi a maior complexidade em termos do meu trabalho, que é chegar em gente fora da bolha que eu já estava acostumada, e que eu precisei, então, me adequar, e me adequar junto com as editoras, me adequar junto com o mercado de livro como um todo, para chegar nessas pessoas que não têm acesso, né, e que nunca pensaram, nunca tiveram que pensar em ter acesso, nunca foi um problema, exatamente, porque estava ali vivendo. Então, eu acho que foi assim a maior maneira de impacto. O trabalho aumenta e você tem que ir se virando, você tem que ir pensando em estratégias de conteúdo que vão além do mais do mesmo que você já fazia e impactava só aquelas pessoas que estavam aqui perto de você, né? Então, basicamente, é isso. E para você, Verena? Bom, gente, no início da pandemia, claro que nos afetou de alguma forma, né? Em março, nós sofremos uma inadimplência de algumas livrarias, mas o risco que a gente estava correndo com o fechamento era muito baixo, porque depois com a minha outra fala, vocês vão entender um pouco, tanto que o fechamento das livrarias, ela gerou uma inadimplência de 80% para a gente, né? No entanto, praticamente o faturamento, ele não caiu, né? Conseguimos manter o faturamento e até a gente conseguiu crescer, tipo, 16% em comparação com o primeiro semestre de 2019, porque nós conseguimos diminuir a nossa dependência de um mercado que a gente acredita que não tem futuro, que isso não se referindo ao mercado de livraria, mas sim um mercado com um grande número de consignações, né? E se tratando também referente à equipe, nós estamos de forma remota desde o início de março, e antes mesmo da pandemia, nós já tínhamos a liberdade de trabalhar de forma remotamente quando alguém da equipe gostaria, né? Tanto que agora nós nos adaptamos tão bem que a gente vai acabar, então, entregando a nossa sala aqui em Caxias do Sul, né, no Rio Grande do Sul, deixar todo o nosso estoque em São Paulo e vamos trabalhar, então, de forma remota, porque a gente se adaptou super bem. Verena, continuando com você cuida do administrativo e do financeiro da Belas Letras, que é uma editora que não está no centro financeiro do Brasil, mas alcança boa parte do território nacional. O país hoje tem 2 termômetros que acompanham o desempenho do varejo nacional, que é a Nielsen e a GfK. Em 2018, como vocês já falaram, 2 das principais varejistas nacionais que eram responsáveis por 40% do mercado pediram recuperação judicial. Você consegue nos mostrar como esse segmento funcionou em 2019 e como está funcionando agora em 2020? Sim, olha, gente, talvez eu seja uma das poucas pessoas daqui
que não vem do mercado do livro, né? Então, que essa minha visão, no fim, ela acabou sendo uma vantagem aqui para a editora, né? Quando eu comecei a conhecer e entender o mercado, como funcionava, eu não acreditei que as pessoas consignavam livros. Gente, que coisa louca essa história de consignação, né? As pessoas consignam os produtos que vão receber referente ao primeiro livro vendido praticamente 100 dias depois que o livro chegou na livraria. Para mim, isso era uma coisa muito louca de entender. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu entrei na editora em 2017, o faturamento das megas livrarias representava de 40% a 45% do faturamento. E lá, naquela época, a gente já começou a pensar em diferentes diretrizes, né? A primeira delas é que a gente precisava pulverizar o risco, porque era muito arriscado deixar o faturamento concentrado em 2 clientes. E a segunda, a gente precisava, de uma forma muito urgente, passar por um processo de transformação digital, ter mais canais digitais de venda e ter mais um controle sobre estes canais. Porque quando uma pessoa, por exemplo, comprava da Saraiva ou da Cultura um livro, todo o processo de venda, toda a parte mais interessante, que seria o relacionamento com o cliente, era feito pela livraria e não pela editora. Então, a gente precisava nos aproximar mais do nosso cliente direto e construir um relacionamento mais forte com os clientes, né? E o terceiro ponto é dar uma virada no mercado em acabar com as consignações, né? Então, para poder demonstrar que a gente já vinha nesse caminho, a questão da representatividade, né, em relação às megas. Um ano após que eu entrei na editora, a gente passou de 40% para 19,3%, enquanto no mercado geral representava 40%. E em 2019, já estava representando para nós 7,40%. E em 2020, está representando 0,60%. Só que o nosso grande desafio era reduzir essa dependência, né? E, ao mesmo tempo, crescer e não perder faturamento. Só que com isso, nós precisamos ir em busca de outros canais de vendas, sendo no ponto de vista tanto digital, para abrir novas frentes de negócio, e também como um ponto de vista de outros pontos estratégicos, né? Por exemplo, a Saraiva e a Cultura, quando elas estavam no seu auge, elas tinham 120, 130 pontos de vendas, né? Então, com essa nossa forma estratégica de a gente poder abordar, a gente fechou uma parceria com exclusividade com a Imaginário e com ela nos permitiu abrir 500 pontos de vendas, né? Então, com isso, a gente andou na contramão do mercado, porque de acordo com uma pesquisa da Nielsen e da Snell, no ano de 2018, as megas respondiam por 50,5% do faturamento, e este índice caiu para 41,6% em 2019. Só que os números, eles já não nos representavam desde 2017, porque a gente já vinha com um caminho alternativo de crescimento, né? E em 2017, a participação de vendas diretas por canais digitais das editoras representava 0,55%. E para a editora já estava representando 18,47%. Né? E no que se refere à participação de e-books, em 2017 representava, por exemplo, 1% do mercado, e para nós já estava representando 8,95%, né? E se a gente for perceber por um outro dado que é interessante, é que 27% de todo o faturamento que já era por canais digitais, o benchmark do mercado era de 1,55% ainda em 2017, né? Então, a gente começou a fazer toda essa mudança de mindset, mudança de estratégia desde 2019, e a gente construindo políticas diferentes desde lá. E a gente sempre pensando em pulverizar o risco e não concentrar o risco, né?
Uma outra pesquisa demonstra que as vendas realizadas em 2019 pelas próprias editoras e em seus próprios canais de vendas ou através do seu marketplace cresceram de 0,7% para 5,2%, já que na editora nós estamos, desde 2019, ela nos representa 60% de vendas. Então, isso é só uma contextualização ao longo do que é um planejamento estratégico desde 2017 e que talvez por isso, neste momento da pandemia, a gente não sentiu tanto impacto, talvez nos acelerou em algumas coisas, mas não fomos tão impactados, né? Muito obrigada, Verena. André, conforme a gente comentou, a Citadel é responsável pelo livro mais vendido de 2020, que é Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. Você pode compartilhar conosco como um editor pode trabalhar um livro para ele entrar na lista de mais vendidos, ainda mais num momento como esse? Claro, vamos lá. Acho que primeiro de tudo é importante a gente entender mais ou menos, é claro que aqui eu vou ter que explicar isso de maneira muito breve, mas mais ou menos como as listas de mais vendidos funcionam. Eu costumo dizer que a lista de mais vendidos ela é um recorte do mercado. E ela representa ali mais ou menos 60% do faturamento das grandes redes, das megas, como a Verena disse, principalmente porque em boa parte do tempo do mercado editorial brasileiro, essas megas representavam uma fatia gigantesca do mercado. Então, se você sabia o que estava vendendo mais nelas, possivelmente eram os livros que mais estavam vendendo no Brasil naquele momento. As listas, então, pensando nisso, pensando que para o mercado todo, isso que a Verena acabou de representar para nós aconteceu, essas megas deixaram de representar uma fatia tão grande do mercado como representavam historicamente, a gente pode afirmar que todos os livros que estão na lista são sucesso, mas nem todos os sucessos realmente estão na lista. Você tem livros que são best-sellers, que vendem tão bem quanto outros livros que estão na lista, mas como eles vendem em pontos alternativos, não necessariamente contabilizam para essa lista. A lista do Publish News é hoje a lista mais fiel desse ponto de vista, então ela atende, ela consegue contabilizar esses títulos da maneira mais fiel possível, mas ainda assim ela é um recorte. Então isso é importante a gente lembrar, que você tem sim alguns best-sellers, alguns livros importantes de venda, que vendem tão bem quanto outros, que não aparecem na lista. E tem outro fator aí que as duas grandes listas de mais vendidos do Brasil pegam os 20 primeiros colocados daquela semana, ou seja, de todas as semanas, né? Elas são atualizadas e elas pegam os 20 primeiros. Às vezes, o 21º, o 22º está vendendo na média do 19º, do 18º ao longo do tempo. Mas como várias semanas ele fica em 21º e 22º, ele não contabiliza o número da semana anterior. Então, por exemplo, o livro que está em 20º lugar vendeu 290 exemplares e apareceu na lista essa semana, o 21º vendeu 280, mas ele contabilizou como 0 naquela semana. Então, entende que esses recortes fazem com que a gente enxergue, de fato, um recorte do mercado e não o mercado como um todo. A segunda coisa que você perguntou aí sobre, ainda mais nesses momentos de pandemia, como é que a gente faz para um livro estar na lista de mais vendidos, né? Isso que eu falei aqui ficou claro, porque alguns livros que não apareciam na lista há muito tempo, principalmente livros clássicos, que a gente chama de cauda longa, né? Que são os mega-sellers, que eles não têm esse pico de venda dos best-sellers e depois morrem, mas eles vendem bem por um período muito grande. Então, esses são os livros que a gente chama de cauda longa no mercado. Eles começaram a aparecer nas listas num período em que as livrarias estão fechadas, porque esses livros sempre venderam essa média, só que a gente não enxergava na lista, porque eles estavam abaixo dos 20 primeiros. Então, isso ficou claro esse formato, esse recorte da lista, ficou claro nesse período de pandemia. O Publish News pontuou isso muito bem em algumas matérias que o Léo fez. Ele chegou a comentar disso, de livros clássicos que estavam voltando para a lista nesse período. E aí, efetivamente, respondendo a sua pergunta, como é que a gente faz para o livro chegar na lista de mais vendidos do ponto de vista do editor, né? Eu sempre disse que é um tripé e que ele não... para o livro chegar na lista de mais vendidos, você depende de um tripé da editora e, consequentemente, do editor. E se faltar uma das pernas, esse negócio cai. A primeira perna aí, o primeiro pilar que eu considero o livro tem que ter um conteúdo relevante, isso é óbvio, tem que ser um livro com um conteúdo diferenciado, com conteúdo atemporal. Você não tem livros que mantêm esse número de venda, que mantêm um alcance de público por tanto tempo, se ele não tiver um conteúdo relevante. E isso é importante dizer,
que o conteúdo não tem que ser relevante necessariamente para mim, que sou editora, tem que ter o conteúdo relevante para o público que compra o livro. A gente corre muito risco de publicar aquilo que a gente gosta, né? Publicar para nós mesmos. Eu sempre disse isso, eu não publico para mim, eu publico para quem está comprando o livro. Esse é o primeiro pilar, o livro tem que ter um conteúdo diferenciado e o Napoleão Hill com certeza tem esse conteúdo. O segundo pilar é o trabalho efetivamente da editora, de distribuição, colocação, marketing, do produto em si. O livro, apesar de ser um produto especial, ele continua sendo um produto, assim como qualquer outro. Então, a gente tem que ter estratégias de divulgação, de distribuição, o livro tem que estar bem exposto. O livro que está na prateleira pode ser comprado ou não. O livro que não está na prateleira só pode não ser comprado. Isso eu sempre disse também nesse período todo da minha carreira. E o terceiro pilar é o fator X que a gente não explica. André, quando você tem esses dois pilares para todos os livros que você fizer isso, que tiver o conteúdo relevante, que a editora fez todo o trabalho que tinha que fazer, vai ser best-seller? Não. Alguns são e outros não são. Então, assim, a parte que a gente pode medir são esses dois primeiros pilares. Essa parte a gente pode garantir. O terceiro é esse fator X, que é a parte fantástica, é a parte maravilhosa do nosso trabalho, que a gente não sabe porque esse livro pega e porque esse livro funciona, enquanto que o mesmo trabalho que você faz com o outro não necessariamente funciona. E aí, lógico que por isso você passa, principalmente no segundo fator ali, do trabalho da editora, você passa por influenciadores digitais que apoiam o livro, isso hoje é uma coisa relevantíssima. Então, você tem o Thiago Nigro, por exemplo, que apoiou Mais Esperto que o Diabo. O Thiago Nigro, ele divulgou Mais Esperto que o Diabo por muito tempo, então isso com certeza foi um dos fatores de sucesso desse livro. E eu cito ele aqui porque ele foi o que ficou mais claro, esse trabalho, mas a gente teve vários outros grandes influenciadores, tanto digitais como de televisão, de mídia, etc., que apoiaram o livro, que divulgaram. Então isso a Tati vai falar um pouco melhor, porque é muito mais a área dela do que a minha daqui a pouco, mas isso com certeza hoje é um fator relevante assim, para um livro fazer sucesso ou não. E eu acho que é isso. Tati, um dos grandes desafios para o mercado editorial mundial, e obviamente no Brasil isso não é diferente, é ampliar a base de leitores. O Brasil hoje tem uma pesquisa realizada a cada 4 anos, em que traça um perfil do leitor brasileiro. Você que tem uma grande interface com o consumidor final de livro, você pode nos dizer como eles se comportam? Sim, é interessante que eu acho que antes a gente falar de qualquer coisa sobre o perfil do leitor, a gente precisa bater na tecla de que o Brasil é muito grande, né? Em nível de território, é uma coisa assustadora. Então, o perfil do leitor, ele jamais vai ser o mesmo no norte do Brasil e no sul, né? Porque é quase um continente inteiro. E isso acaba aparecendo, claro, nas pesquisas. E aí, por exemplo, teve esse ano, né, o Retratos da Leitura no Brasil, que a gente perdeu 4,6 milhões de leitores, por exemplo, mas a média de livros lida por mês aumentou, pelo menos. Só que ainda assim, os fatores são sempre, falta de tempo, falta de acesso, o número de pessoas que compram livros no Brasil também diminuiu bastante, justamente por conta da crise financeira e da pandemia em si, livrarias fechando, Saraiva e Cultura, que eram as livrarias que eram responsáveis por 40% do varejo nacional, isso é um número muito importante, grande, se a gente pensar na nossa cabeça, sobretudo algumas livrarias que chegavam em lugares que a internet não conseguia chegar. Então, a gente precisa levar isso em consideração na hora que a gente vai definir um leitor. E na hora que a gente vai definir quem lê no Brasil, quem gosta de ler. Só que eu acho que um fator que é o mais relevante de todos na hora da gente pensar isso, e é esse o trabalho que eu tento fazer, e tento fazer com que todo mundo pense parecido comigo, é desmistificar o livro. Porque agora, quando a gente vai fazer qualquer pesquisa de retratos de leitura no Brasil, a gente compete com plataformas de streaming, a gente compete com séries, com filmes, com música, a gente compete com coisas que antes estavam só no mundo da televisão. E agora, se você entrar agora, enquanto eu estou falando no Instagram, com certeza vai, 8 lives estão rolando simultaneamente, com pessoas totalmente diferentes, falando sobre assuntos totalmente diferentes. Então, assim, como que a gente compete com isso? Sobretudo com pessoas que ainda têm que trabalhar, têm que estudar, têm que fazer uma série de coisas. E aí, quando a gente chega numa pandemia, que todo mundo está fazendo isso na internet,
piora ainda mais, porque a gente compete com pessoas que a gente nunca imaginava que a gente ia competir antes. E qual que é o nosso trabalho? E quando eu falo nosso trabalho, é todos os meus colegas jovens talentos que estão aqui, é todo mundo que está assistindo a essa conversa, é todo mundo do mercado do livro, pais, mães também, professores também que eu sou, desmistificar, trazer o livro para perto, é mostrar que o livro é igual à série, é mostrar que o livro é igual à música, e que pode andar junto, que pode andar misturado, né? E que o tempo nessa hora vai ser relativo. Quando a gente fala, por exemplo, o Brasil não tem uma cultura de... Desde pequena a gente lê, por exemplo, né? Nos Estados Unidos isso é muito presente, os pais lendo para os seus filhos, nas escolas também, os clássicos, eles são tratados de uma maneira diferente. Aqui no Brasil, os clássicos são tratados como obrigatórios, você precisa ler, senão você não vai passar na prova, senão você não vai passar numa universidade, senão você vai ter que... Nossa, vai dar tudo errado, você não vai ter um trabalho, não vai ter nada. Então, assim, a partir do momento que a gente já não tem uma cultura que desde a infância trabalha com a leitura e desmistifica o livro, é o nosso papel enquanto trabalhadores dessa indústria, sendo professores, sendo pais, mães ou trabalhando no mercado do livro, trazer o livro para perto, para que no retrato da leitura no Brasil daqui a alguns anos, quando isso for feito, a gente consiga efetivamente mostrar que o livro não é essa coisa inalcançável, que o livro está igual aqui, está perto de todo mundo, e que ele é tão legal quanto a sériezinha na Netflix, que ele é tão legal quanto a musicazinha, e que dá para andar junto e misturado. Então, eu acho que é esse o perfil do leitor que a gente tem que buscar, né? Mais do que ficar agora batendo cabeça, pensando, meu Deus, o que eu faço? A gente tem que dar um passinho antes e trazer para mais perto do livro. Eu acho que é esse o nosso papel. E por isso que atividades como essas aqui são tão importantes, para a gente sair dessa bolha e chegar, né, no passado, chegar em quem importa mesmo. Assim. Sim, na pandemia, o brasileiro descobriu o livro digital. A Bookwire, que é a maior distribuidora de livros do país, eles falaram que nos 50 primeiros dias de isolamento social, a distribuição dos livros digitais atingiu 80% do que foi vendido, do que chegou ao consumidor final em 2019. O Brasil tem uma outra pesquisa, que é a Conteúdo Digital, que dimensiona o tamanho desse mercado. Você pode nos apresentar essas informações? Sim, Maju, obrigado pela pergunta. De fato, a gente teve um boom da venda de e-books no mercado editorial brasileiro com o começo da quarentena. Foi uma forma que o mercado respondeu e que os leitores encontraram para ter o acesso ao livro nesse momento de isolamento, em que tantas livrarias tiveram que fechar as portas. Para Boitempo também a gente teve uma experiência muito positiva nesse sentido também. Eu acho que é interessante que as editoras compreendam a diversidade do mercado brasileiro e possam entender o digital como uma porta de acesso, como uma das formas de ler o livro. Então, estou super de acordo com a Tati nesse sentido da desmistificação e também na própria pesquisa que ela, antes de entrar na que Maju comentou, na própria pesquisa que a Tati se referiu, do Retratos da Leitura no Brasil, a gente vê que quem já leu um livro digital no Brasil, 73% das pessoas que responderam que já leram um livro digital no Brasil, leu no celular ou smartphone. E o Brasil tem um dos maiores mercados de smartphone do mundo, né? Então, acho que é relevante a gente entender que quem já leu em e-reader, quem já leu num Kindle, num Kobo, num Leve, por aí vai, são só 5% do total de quem já leu um livro digital no Brasil. Essa pesquisa do Retratos da Leitura também mostra que os e-books, que o conteúdo digital, ele é especialmente relevante para as classes B e C. No caso da classe B, a gente tem cerca de 39% de leitores que já leram ou leem livros digitais, contra 26% de livros impressos. Isso tudo está contemplando não propriamente a questão do mercado, mas a questão dos leitores. Então, aqui a gente não está falando de mercado, a gente está falando de leitores, de quem está, seja alugando um livro numa biblioteca, seja baixando um livro gratuitamente, o que não significa pirataria, porque tem muitos conteúdos disponíveis online gratuitamente. Mas eu vou fazer rapidamente um comentário, então, sobre essa pesquisa do conteúdo digital do setor editorial brasileiro.
que a Maju comentou, que foi uma pesquisa conduzida pela Câmara Brasileira do Livro, pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros e pela Nielsen Book. Essa pesquisa foi feita em 2019 e comparada com os resultados da última vez que ela tinha sido feita, em 2016, no Censo do Livro Digital, em 2016. A gente percebeu, então, de 2016 para 2019, um crescimento de 140% no faturamento de conteúdo digital no Brasil, 115% descontado a inflação. O número total foi de 103 milhões de reais faturados com conteúdo digital. Desses, 92% são de e-books e apenas 8% de audiolivro. Essa participação no mercado geral, pensando no faturamento do digital perante o impresso, a média no mercado brasileiro é de 4% de conteúdo digital para 96% do impresso. Então ainda é um mercado que pode ser muito mais explorado. E aqui a gente está falando de mercado, de novo, e não de quem lê conteúdo que não foi necessariamente comprado. Essa proporção, ela varia dependendo do perfil da editora, né? Então, por exemplo, em editoras de livros científicos, técnicos e profissionais, chega a 10% do digital contra 90% do impresso. As vendas à la carte, elas representam cerca de 70% do faturamento total, outros 30% estão divididos entre serviços de assinatura, biblioteca e outros modelos do tipo, né? Acho que um número relevante da gente observar sobre 2019 é o comparativo entre lançamentos no impresso e publicados no digital. Cerca de 2/3 dos lançamentos de 2019 em ficção e não ficção foram lançados em e-book. Eu acredito que a partir de 2020, sobretudo com o novo cenário que a gente está passando, esse número pode ser ainda maior. E algo bastante interessante também, que a Boitempo pelo menos tem explorado, é o lançamento de mini-books, o lançamento de conteúdo exclusivo em e-book. Enfim, tem uma série de práticas que podem ser observadas, tendo em vista tornar mais acessível, tendo em vista tornar mais acessível a leitura, tendo em vista pensar na diversidade do mercado. Ana, pensando que nós estamos falando com plateia internacional, muitos podem estar interessados em conhecer os nossos autores brasileiros. Você representa uma das principais agências literárias do país, a Vilas Boas e Moss. Você pode contar para a gente o que os nossos autores têm de especial e quais atalhos os editores internacionais podem percorrer para auxiliar na publicação desses autores nacionais? Então, eu acho que com relação ao conteúdo, né, o que os autores brasileiros têm de especial é a capacidade de refletir na literatura toda a subjetividade cultural do nosso país, né, que, enfim, como já foi falado aqui por algumas das pessoas, foi comentado, é um país muito grande, né, o Brasil é um país continental com diferenças culturais gritantes, assim, e absolutamente interessantes. Assim, você vai de norte a sul do país, você vai passar, enfim, você vai viver e experimentar uma produção cultural, né, tipo, a mais diversa possível, e isso é refletido na nossa literatura, né? Então, eu acho que isso gera muito interesse dos editores internacionais, porque é um país absolutamente, né, pululante culturalmente, assim, só que eu acho que, na real, eu acho interessante a gente falar do desafio, né, porque o interesse do editor estrangeiro existe na nossa literatura, que é uma literatura muito cativante e muito intensa, assim, né, muito criativa, mas eu acho que o desafio para essa literatura chegar realmente lá fora é ela ser publicada no Brasil, porque aqui no Brasil, enfim, a gente tem a porcentagem de literatura brasileira que a gente publica em comparação com o que a gente publica de literatura estrangeira, tipo, é ridículo, sabe? A gente não tem esse número exato agora, porque eu não cheguei a conferir, tipo, os dados, mas é uma discrepância muito grande entre o que a gente publica de literatura estrangeira, de literatura traduzida e de literatura brasileira. E, assim, se o autor brasileiro não está publicado no Brasil, ele não tem como ser publicado no exterior, sabe? Então, e se a gente aqui no Brasil, como a Tati estava falando,
A leitura no Brasil, né, desde pequeno, ela é muito colocada como, no sistema de ensino de forma geral, como uma obrigação. Você tem que ler esse livro, você tem que ler esse clássico, você tem que ler isso, aquilo, porque isso é importante. E não como, o que você acha de ler isso aqui, porque isso aqui é maravilhoso? O que você acha de ler esse livro ao invés de ver essa série ou de ver esse filme, porque isso é tão interessante quanto, isso pode proporcionar tanto prazer quanto, sabe? Então a gente tem essa ideia, criou-se essa ideia no Brasil de que a literatura brasileira é chata, de que a literatura brasileira é maçante, sabe? De que a literatura brasileira é menos interessante do que a literatura estrangeira. E não adianta ficar discutindo, né, de onde que veio isso, porque é uma discussão meio... O que veio antes, o ovo ou a galinha, se é por causa do sistema de ensino e a gente acha que a literatura é chata, ou se é porque a literatura começou a ser publicada de uma forma muito maçante, não tem como saber. Mas o fato é que se publica muito pouca literatura brasileira no Brasil. E os leitores brasileiros, eu acho que eles estão começando agora a descobrir, a redescobrir, né, toda a diversidade, todo o potencial da nossa literatura. E eu acho que com isso é muito importante para que a gente possa levar essa literatura para fora, sabe? Para que os editores estrangeiros olhem para a nossa literatura e falem, o que está sendo produzido aqui? O que está sendo produzido nesse país? Porque a gente fala, né, um idioma que, apesar de ser falado em diversos países, na maioria dos territórios mais relevantes, digamos assim, em termos de mercado, é uma língua que pouca gente fala, é uma língua que é pouco compreendida. Então, é um desafio para o editor estrangeiro. A gente tem que ter material em inglês, a gente tem que ter apresentação em inglês, a gente tem que ter amostra de tradução, a gente tem que ter todo o material de apoio para conseguir provar, né, para o editor estrangeiro que essa literatura vale a pena, que essa literatura é interessante. E quando o editor estrangeiro vai na nossa e a gente consegue mostrar e falar, olha só, esse livro aqui é incrível, isso aqui, essa obra é maravilhosa, ela reflete de uma forma muito interessante a realidade brasileira, né, e toda a nossa subjetividade cultural. E quando o livro é publicado lá fora e quando ele faz sucesso, você vê que realmente é diferente, sabe? É um diferencial, assim, é uma literatura muito interessante, é uma literatura muito pulsante, assim, e muito criativa, né? A gente tem um bom humor, a gente tem uma forma de olhar para todos os dramas, é uma sociedade absolutamente complexa, e a gente tem uma forma de olhar para essas questões, tipo, com esse nosso olhar brasileiro, que é muito interessante, sabe? Que é muito curioso e é muito bem humorado em um lugar, assim. Eu acho que isso atrai bastante lá fora. Para completar a nossa conversa, eu gostaria de lembrar do mote da campanha da Feira do Livro de Frankfurt 2020, que é Signals of Hope. Historicamente, nós estamos vivendo um momento muito turbulento, com temas como mudanças climáticas, acirramento da desigualdade social, tragédia ambiental, ameaça ao ambiente democrático. Todas as coisas aterrorizam não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então eu pergunto para vocês, como manter a esperança nesse cenário? Quiser começar, André? Bom, eu sou um otimista nato, então acho que eu prefiro lembrar daquelas coisas que são as coisas boas que têm acontecido, não das coisas ruins. A sociedade já se recuperou historicamente de coisas, de problemas e de catástrofes muito maiores do que a gente está enfrentando hoje. Então, isso não significa que a gente tem que minimizar aquilo que a gente sofre, pelo contrário, a gente tem que enfrentar isso de frente e lidar com elas, principalmente a nossa geração. E claro, a gente está aqui focado no nosso mercado, no mercado de livros, né? Mas eu acho que essa geração que a gente representa aqui também é uma geração que pode fazer coisas em todas as áreas, sejam elas educacionais, tecnológicas, políticas, sociais, assim como a gente faz aqui. Então, eu prefiro olhar e achar que a gente tem que ter esperança, sim, porque se a gente foi capaz de se recuperar de coisas muito piores do que essa a gente vai se recuperar também. As coisas mudam, as coisas se modificam, a gente falou aqui, basicamente, a nossa conversa toda sobre coisas que mudaram durante a pandemia e durante todas as outras crises que a gente falou aqui, crise política no país, crise social, crise econômica, livrarias falindo, e ainda assim, todos nós aqui achamos meios, achamos saídas, achamos formatos de lidar com isso, de fazer com que novas frentes e novos olhares façam com que as coisas continuem funcionando e algumas delas funcionam até melhor de outra forma. Então, enquanto a gente estiver aqui, enquanto tiver
enquanto tiver pessoas disponíveis e dispostas a mudar as coisas e fazer com que as coisas aconteçam de maneira melhor, a gente tem que ter esperança, sim. Ana? Eu concordo bastante com o que o André falou, assim, eu acho que as coisas se ajustam, sabe? Eu acho que todos os desafios que surgem, todos os obstáculos, eles surgem para que a gente possa superá-los e aprender novas formas de lidar e de olhar para o mundo, de olhar para a vida e buscar caminhos, assim. Eu encaro isso muito dessa forma pessoalmente e profissionalmente, assim. Eu acho que toda dificuldade que surge é para a gente crescer, né, e desenvolver, assim, evoluir. Então, eu acho que manter a esperança é uma questão de você acreditar no que você está fazendo, né, e por mais que a gente olhe para fora e pareça que está tudo ruindo, quando você vai olhando para os detalhes, para as pequenas coisas, você vai vendo que as coisas estão acontecendo, né, as mudanças estão rolando, as mudanças estão sendo feitas, a gente está aprendendo, assim, então eu acho que é se prender a isso e também ao aprendizado, né? A gente está disposto e aberto o tempo inteiro a aprender e a estudar e a se informar cada vez mais para que a gente possa, enfim, trazer coisas mais relevantes, assim, né? Trazer contribuições relevantes para continuar nesse caminho. Kim, você pode dar a sua resposta? Eu acho que a gente não pode se dar o luxo de baixar a cabeça. É importante a gente ter uma noção, uma perspectiva, ao meu ver, de que uma sociedade alfabetizada, leitora, crítica, isso é um projeto democrático e emancipador de sociedade. A gente não está isolado no mundo, como o Maju observou. Esse é um tema que aflige diversos países atualmente. Então, eu acho que a missão do mercado, a missão de todos os profissionais é ter em mente o fundamental da inclusão pela leitura, da formação de leitores, da formação de cidadãos. Não é à toa que a gente tem uma cultura de não leitores. A gente observa que nas classes C, D, E, a gente tem um crescimento de leitores. Então, essas pessoas não são elas necessariamente que estão deixando de ler por causa da Netflix. É um projeto de poder, essa falta de formação para a leitura. E é importante que a gente está aqui num cenário global, é importante que todos estejam informados sobre o que está se passando no Brasil. A gente tem um governo de extrema-direita fascista que é inimigo do livro. Esse governo está buscando aumentar a taxação de impostos sobre o livro, sobre o conteúdo de literatura no Brasil, que atualmente é isenta, de uma forma que isso pode encarecer em 20% o preço do livro no Brasil e torná-lo um produto completamente elitizado. É um projeto de poder não tornar acessível a leitura e o pensamento crítico. A gente precisa lutar contra isso, a gente precisa se unir internacionalmente, a gente precisa, em termos de indústria, nadar contra a maré, cobrar as políticas públicas, mas construir nós mesmos também. Nós precisamos formar leitores e não depender apenas do governo e do Estado para formar leitores. Isso cabe a cada um de nós. É isso que eu acredito e, portanto, não conseguiria, de maneira alguma, baixar a cabeça com tanta tarefa de casa que a gente tem. Tati? Eu acho que daria para falar 8 horas disso, porque o André falou que é uma pessoa otimista por natureza. Eu sou, além de otimista, eu sou romântica, então piora um pouquinho a minha situação. Mas eu acho que a gente está aqui justamente para isso, né? Como quem bem lembrou, a política de encarecer o livro, de tornar o livro cada vez mais elitista, fazer chegar em cada vez menos gente, né? E aí, parafraseando aqui, citando, na verdade, Manuel de Barros, que para mim é um dos maiores poetas aqui do Brasil, e que eu fico muito feliz de poder citá-lo para um público tão diferente, né? E tão distinto, não só por brasileiros, composto não só por brasileiros, as coisas não querem mais ser vistas por pessoas razoáveis. Então, por isso a gente não pode abaixar a cabeça mesmo, sabe? A gente tem que lutar para chegar em mais gente. E ir mudando, pouquinho a pouquinho, formiguinha.
né? E aí, ainda falando de Manuel, ele fala, né, que o rio que virava a casa era chamado ele chamava de a cobra que dava volta na casa. Um dia passou um homem e disse: isso é enseada, acho que o nome empobreceu a imagem. Então a gente não pode mais empobrecer a imagem, a gente tem que chegar em mais gente, a gente tem que ir com esse trabalho pouco a pouco, isso que a gente está fazendo aqui e mais, né, até chegar, até a gente poder descansar tranquilo. Verena? Eu concordo com tudo que os demais comentaram e talvez também só para acrescentar um caminho bem interessante que eu acredito como pessoa, mas também que a gente acredita como empresa, é que realmente nós estamos passando por tempos difíceis, né? No entanto, a gente acredita muito que o nosso pensamento como empresa, sendo como uma editora de livros, o governo, ele é, sim, um ator importante neste processo, mas não devemos esperar soluções de qualquer governo, seja de direita ou de esquerda, né? A gente não deve ficar esperando para que o governo resolva os nossos problemas, especialmente em um país em desenvolvimento como o Brasil, né? A gente acredita muito que o protagonismo das mudanças vão acontecer através das pessoas, das empresas, né? Que tanto que não é à toa que a gente tem um programa chamado Compre Um e Doe Um, que a gente incentiva as pessoas a terem microatitudes, né, e a transformar as suas comunidades aonde elas vivem. Então, a nossa esperança, ela muito reside menos no governo e mais na iniciativa das pessoas, dos nossos próprios leitores e das empresas aonde a gente está trabalhando, né. Eu queria agradecer a participação de todos vocês nessa mesa e agradecer quem assistiu a conversa até o final. Esperamos que no ano que vem um dos jovens talentos esteja conosco na Feira de Frankfurt para que vocês possam conhecê-los. E muito obrigada a todos.